Lancheria Maciel e Site A Notícia, essa parceria. E hoje nós tivemos o primeiro programa com a delegada e outras pessoas passaram por aqui, sempre uma pauta de interesse para a comunidade. Qual a importância que tu vê nessa parceria da imprensa com o comércio local, né? Especificamente aqui com a Lancheria Maciel, trazendo para o nosso web telespectador sempre a informação de uma forma descontraída no cotidiano do nosso comércio, né? No caso aqui no cotidiano do Maciel, porque nós estamos aqui, as pessoas estão passando, estão comprando, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Primeiro, bom dia a todos. João, assim, essa parceria para nós é fundamental, né? Primeiro porque a gente já tem uma amizade nós com vocês. Aqui a lancheria é uma coisa bem caseira mesmo, a gente tem pessoal, a gente brinca, então vai descontrair bastante, vai ter mais informação, vai chamar, acho que vai agregar tudo, né? Vai chamar mais atenção, um programa novo, mais movimento para nós, então vai agregar tudo, vai ter certeza um ambiente bem descontraído, vai ter sempre essas mimos, e assim a gente fica bem parceiro, bem feliz mesmo com a parceria, vai agregar bastante, acho que para os dois lados. Com certeza, e nós queríamos também agradecer nós vivemos numa cidade pequena, nós temos que procurar nos ajudar e o site A Notícia e eu pessoalmente sempre como jornalista, eu costumo dizer que nós somos extremamente a imprensa dependente do comércio. Se o comércio está bem, nós estamos bem com certeza. E para a população, essas parcerias entre o comércio e a imprensa, no caso do site A Notícia com a Lancheria Maciel, contribui justamente para que a gente possa levar a informação para o nosso web telespectador, que é a nossa comunidade. Nós fizemos um jornalismo focado em TAPS. As pessoas que vão passar aqui, Ju, são pessoas que são clientes, que são leitores do site, são pessoas que nós convivemos diariamente. Então isso eu acho que é importante, essa parceria vai contribuir muito com o TAPS. Vai sim. Quero agradecer. E bom, vamos assistir agora então o programa com a delegada? Vamos sim. Atenção, pessoal. Estamos iniciando o Café com Amaral. Esse é o novo programa do nosso site A Notícia, no nosso canal no YouTube. E eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a delegada Fabiane Bittencourt para esse nosso primeiro programa de estreia. Quem é Fabiane Bittencourt? Essa é a primeira pergunta, meio complexa, né? Mas... A gente fala da gente mesmo, né? Bom dia, Amaral, bom dia aos ouvintes do programa. Amaral, meu nome é Fabiane Bittencourt, acho que já sou bastante conhecida aqui na cidade, sou delegada de polícia, já há quase 2 anos aqui no município. Tenho 38 anos, tenho uma filha, né, de 20 anos que faz direito, seguindo os caminhos da mãe. Eu sou delegada desde os 27 anos, então já estou fechando um pouco mais de 10 anos de carreira. Também sou professora, dou aula em cursinhos para concurso, gosto muito da parte de lecionar, professora da Academia de Polícia do nosso estado, cursos de extensão da faculdade. Tenho 2 especializações, uma em Direito Penal e outra em Investigação, que eu fiz pela Polícia Civil. Agora também estou iniciando este ano um projeto que é um mestrado em criminologia que eu estou indo fazer agora no meio do ano em Portugal. Então, mais ou menos, essa é a minha qualificação, um pouco da minha vida. Quando é que a Fabiane decidiu, eu vou ser policial? Era um projeto, era aquela coisa que a gente tem desde a infância, eu quero essa profissão, ou de repente surgiu de uma forma circunstancial e, bom, vou seguir a carreira? Eu acho que essa vontade já veio desde a infância, porque meu pai era policial militar. Então, eu desde pequena, eu estava sempre no quartel, né, da brigada. Então, me lembro, assim, me recordo como se fosse ontem, assim, eu pequenininha e com meu pai no quartel. Eu tenho mais outros irmãos, né, tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e é interessante que eles não iam com o pai. Quem ia com o pai era eu, né? Eu que gostava de ir para o quartel, ficava lá, sentava, desenhava na mesa dele, interagia
com os colegas, né, da brigada, então desde muito pequena eu já tinha uma afeição por esse lado policial. Já era habituada com arma, né, meu pai sempre teve arma em casa, a gente sempre sabia, né, do perigo, enfim, né, a responsabilidade. Então desde muito pequena eu já tinha essa afeição pela polícia. Depois, então, já quando na faculdade, eu fiz a faculdade de Direito, então as minhas opções de concurso eram da área de segurança pública. Eu cheguei a fazer o concurso para oficial da Brigada Militar também, aí acabei sendo reprovada não no concurso, porque eu não tinha altura suficiente, né, mas eu fui muito bem colocada. E depois fiz para policial civil e para delegado, mas eu efetivamente, né, só assumi como delegada de polícia. Muito bem. Em agosto de 2017, a senhora, doutora, é designada para a cidade de Tapes. O que a senhora conhecia de Tapes? Que desafio era esse? Amaral, eu, na verdade, quando eu vim para o município, eu queria sair da região onde eu estava, né? Queria vir para uma cidade mais próxima de Porto Alegre, porque justamente eu precisava fazer a especialização em investigação pela Polícia Civil, foi a primeira especialização que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou. E eu queria fazer esse curso e precisava né, estar mais próximo de Porto Alegre. Aí no período eu me lembro que eu procurei a direção da Polícia Civil e eles me deram então a possibilidade, me ofereceram, né, a possibilidade de vir para Tapes. Na época a situação era um pouco complexa aqui na cidade, eu fui alertada disso, a questão dos homicídios que vinham acontecendo. Então coincidiu também, né, com o desejo da delegada anterior querer deixar o município. Então acabou fechando, né, a situação para mim vir para a cidade. Mas eu até então eu não conhecia nada dessa região. Eu nunca tinha vindo da 290 para cá, né, para esse lado de Camaquã, não conhecia Camaquã também. E eu, na verdade, aceitei o desafio sem conhecer, né, sem conhecer nada. Mas eu sou uma pessoa assim que eu acredito que quando Deus coloca as coisas no teu caminho é porque alguma missão tu tem, né. E eu acho que realmente era esse o objetivo. Eu acho que eu tinha uma missão a cumprir nessa comunidade. E foi por isso que eu vim para cá. Então eu acho que foi Deus que me colocou aqui em Tapes. E então faz um pouco mais de 1 ano e meio que eu estou aqui, quase 2 anos. Mas a impressão que se tem é que eu já estou há muito mais tempo, né? Diante assim, já do trabalho que foi feito, dos vínculos, né? Do entrosamento com a comunidade. Então a impressão que se tem é que eu já estou aqui há, sei lá, 5 anos, né? Muito mais tempo. Quer dizer para os nossos telespectadores, né? Nós estamos aqui com um café com Amaral, mas é o café do Maciel, né? E a gente está aqui nessa parceria aí do site A Notícia e Lancheria Maciel. Quando chegou aqui, doutora, o cenário, delegada, era um cenário de guerra, de homicídio, era quase um por semana, guerra envolvendo facções, era algo novo na cidade. Chegou a ser suspenso um show, inclusive, na data do aniversário do município, devido a essa situação de conflito que até então se via na região metropolitana, ou se via algo de São Paulo, Rio de Janeiro. E a senhora chega aqui e tem homicídios, uma média de 3 assaltos, às vezes 2 por dia, numa tabacaria, num restaurante, numa lancheria. A própria lancheria Maciel aqui que nós estamos tinha sofrido já alguns assaltos. Surpreendeu chegar aqui e enfrentar esse cenário? Era algo que, para uma cidade como Tapes, surpreendeu? Olha, Amaral, a gente sabia já da realidade, né? Que a realidade não era das melhores. E esse foi, né, justamente o desafio, mas honestamente eu não achava que seria assim tão complexa, né, a situação, porque paralelamente aos homicídios a gente encontrava, como tu disseste, uma realidade também de assaltos, né, de furtos,
e, juntamente a isso, uma comunidade extremamente desacreditada no trabalho da Polícia Civil, né? O que é, talvez, assim, um ponto mais relevante disso tudo, porque a Polícia Civil ela trabalha muito com o apoio da comunidade, com informação, enfim. Então era muita coisa a se resgatar, né? Era muito trabalho a ser feito. Então eu acredito assim que eu não tinha real impressão, né, da bucha que eu tava assumindo, né? Era realmente mais complexo do que eu esperava. Mas a gente, né, vai trabalhando, vai criando espaços, né? Tiveram algumas questões que foram importantes assim de início, como ajustes internos também da delegacia que foram realizados. Então são todas questões que a gente foi avançando mês a mês, né? Foi evoluindo. Paralelamente a isso também tinha a questão do nosso efetivo, que ele era mínimo, né? Um efetivo que não dava conta da criminalidade que estava acontecendo, porque muitas vezes tu tem uma situação assim de conflito na capital, mas a gente tem efetivo para investigar, né, esses crimes. Então aqui a dificuldade era essa, a gente não tinha gente para trabalhar. Então a gente começou a buscar a ajuda da chefia no sentido de conseguir reforço policial, e aí dentro desse contexto eu acabei convidando, né, para vir para cá sempre colegas de trabalho que já haviam trabalhado comigo em outras oportunidades. Então foram colegas de várias cidades, de Cachoeira, né, de Porto Alegre, pessoas já conhecidas que me auxiliaram muito nesse processo, porque já eram amigos e profissionais que eu já tinha o hábito de trabalhar, já tinha estado em outras cidades. Então a gente foi pedindo reforço, a gente foi evoluindo, e eu não sei como a gente conseguiu, né, dar conta do recado. A preocupação nunca foi trabalhar, né, porque na verdade, e nem a questão de homicídios também, eu fiquei quase 2 anos pela Força Nacional trabalhando somente com crimes de homicídio. Então eu já tinha uma experiência, né, em investigação de crimes de homicídio. Pela Força Nacional eu acho que eu atuei em uns 300 para mais. Em Goiás. Em Goiás e Maceió. Maceió. Alagoas. É um estado muito violento, Alagoas, né? É muito violento, na época era a capital com o maior índice de homicídios do país, e então foi a equipe da Força Nacional para assumir todos os homicídios atuais, num projeto que nunca tinha sido feito, né, no país, era um projeto novo, e eu fui convidada para assumir a coordenação dessa operação. Ela tinha cerca de quase 90 policiais do Brasil inteiro, e eu assumi a coordenação dessa operação. Então foi uma experiência muito grande, né, nessa parte de apuração de crimes de homicídio. Então para mim a dificuldade não era investigação, não. Era conseguir driblar todos os problemas que vinham aparecendo ao mesmo tempo, né? Os homicídios mesmo, eu acredito que nesse período de 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio que eu estou aqui, foram remetidos e concluídos mais de 30 casos, né? Só quando eu cheguei aqui tinha em aberto para apuração, ainda pendentes de apuração, 16 casos. Então esses 16 foram todos remetidos. Os 6 primeiros meses de atuação na cidade, eu fiquei só praticamente em cima dos inquéritos de homicídio, né? Então eu peguei todos que estavam espalhados na delegacia e concentrei junto comigo, eu analisei caso a caso, né, vi o que era pendente de cada um. Nesse meio tempo a gente conseguiu algumas provas que auxiliaram na resolução de muitos deles ao mesmo tempo. Então eu consegui remeter esse passivo todo que tinha em carga, e mais os inquéritos novos, né, que ocorreram no período em que eu estava aqui. Para isso, a metodologia de trabalhar com inteligência, trabalhar com uma unidade maior com a Brigada Militar, com a Polícia Militar, em parcerias nas operações, nas investigações, e também o uso de tecnologia, atenuou um pouco a falta de efetivo, essa metodologia que no Brasil muitas vezes não é meia... como é que daria para se explicar?
ficar, sai correndo, enxugando gelo, correndo atrás, e as operações me pareciam, elas eram planejadas, eram uso de tecnologias, de informação, de serviços de inteligência, isso contribuiu? Na verdade, Amaral, a gente não admite mais uma polícia que trabalhe sem tecnologia. Essa polícia antiga, enfim, métodos antiquados, isso não tem mais espaço na polícia. Hoje a gente é capacitado, já desde a academia, a gente é treinado, né, a gente nos é ofertada a qualificação, né, no sentido de poder trabalhar com tecnologia. É claro que a tecnologia ela não caminha por si só, né, a gente precisa do material humano por trás para poder acessar, para poder gerenciar, né, essa tecnologia. Então é claro que também a gente esbarra sempre na questão do déficit material, né, do déficit de pessoas. Mas a gente, é claro que não são todos os casos que a gente tem que a gente conta, né, com provas, né, utilizadas de investigação por meio tecnológico, porque realmente a gente não dá conta, né, que bom que a gente conseguisse. Mas as operações mais importantes, os casos mais relevantes, a gente fez uso sim de tecnologias aprimoradíssimas utilizadas pela Polícia Civil, hoje pelos departamentos, né? O que tem de melhor em termos de investigação, pode ter certeza que a gente utilizou aqui no município. Inclusive os nossos inquéritos, principalmente os últimos aí da Mano J, que a gente contou com uma investigação bem técnica, né? Foram muito elogiados pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, justamente pela produção da prova. Provas robustas que certamente dificultarão muito, né, a liberação dos autores que foram decretadas as preventivas. O que as Olimpíadas, a experiência das Olimpíadas no Rio de Janeiro e que a senhora relatou agora há pouco, com relação à atuação na Força Nacional em outros estados, em outra realidade, ajudou na sua carreira? Amaral, eu acho que a carreira da gente é sempre um crescente, né? Cada lugar que a gente passa, a gente adquire uma experiência diferenciada. O Rio de Janeiro é uma cidade diferente de qualquer outro local do planeta, eu acredito, em termos de criminalidade, né? Para mim, assim, foi um choque. A gente lê nos livros, vê na televisão, mas a gente não acredita que as coisas se deem exatamente como a gente vê na televisão ou nos livros, né, no Rio de Janeiro. É chocante, é uma realidade distinta da nossa, né? A polícia, a justiça do Rio Grande do Sul, eu acredito que é uma das melhores do país, né? E no Rio de Janeiro a gente percebe o crime assumindo o papel do Estado, então isso é muito chocante, né? Na verdade, a criminalidade domina as regiões, domina os bairros. Então lá muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet porque o tráfico ou a milícia não liberaram, porque lá cada bairro é comandado ou pelo tráfico ou pela milícia. O Estado não comanda nada, quem comanda é tráfico ou milícia, né? Então, na verdade, o gerente daquele bairro, que é tráfico ou milícia, tem que autorizar tudo. Desde da internet até onde compra o gás. Exatamente. Então é absurdo, né? A gente perceber que o Estado perdeu completamente o poder, né, e a autonomia frente a uma população. Então eu digo assim, eu não sei qual é a saída do Rio de Janeiro, mas realmente é uma realidade muito complexa e isso foi chocante, assim, de perceber, né, em loco, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas. Foi uma mega estrutura, né? Eu fiquei na parte mais interna de corregedoria das polícias, trabalhava no setor de corregedoria, então controlando o efetivo, né, da Força Nacional. E então, assim, com certeza também foi um agregador para a minha carreira. Mas todas as experiências são, né? Como TAPES foi uma super experiência. Às vezes a gente pensa, porque é uma cidade pequena, porque né, não tem muita coisa, né, interior, mas não. Aqui eu tive acesso a um aprendizado incrível, né? Até nesse sentido de fazer uso de algumas técnicas que até então eu não tinha utilizado. Para te ter uma ideia, a gente já teve aqui também colaboração premiada, Polícia Civil, Ministério Público. Então, como a lei era também muito nova, né, a lei do crime organizado, no sentido assim de utilização,
Então a gente, né, utilizou aqui no município. Até então eu não tinha utilizado em nenhuma outra comarca, né, que eu tinha atuado. Então são experiências que a gente vai agregando, mas isso independe do lugar, né? Posso dizer que TAPES, eu acho que a experiência ela foi até maior do que outros locais assim de mais visibilidade que eu passei na carreira. Quando houve o caso de um policial envolvido, e agora só citou o trabalho de corregedoria, né? Um policial envolvido com tráfico, enfim, acabou... Como é que a senhora sentiu isso quando soube? Enfim, a gente sabe que esse trabalho é da corregedoria, né? Isso que, como você comentou agora, saiu uma pesquisa recentemente, a polícia do Rio Grande do Sul é uma das da maior credibilidade no país perante a população. Como é que, e não houve um desgaste, a população entendeu, bom, existia. E como é que foi? Como é que trabalhou naquele dia? Assim? Na verdade... Um colega, enfim, tudo isso. A gente teve recentemente alguns episódios assim, complexos, né, no que diz respeito ao envolvimento de alguns policiais, ao possível envolvimento de alguns policiais em fatos criminosos, fatos que foram inicialmente levantados, né, pela delegacia, mas que não estão sob nossa investigação. Eu não sei o desfecho das investigações, eu não sei o andamento das investigações. O que eu posso dizer é que a gente sempre teve uma excelente relação, né, também com a Brigada Militar, e essa relação em que pese os eventos que aconteceram, ela continua boa, né, e a gente teve envolvimento também de policial civil também, que está sendo, né, investigado, mas o fato é que a gente tem que ser exemplo. Tem que cortar na própria cara. A polícia tem que ser exemplo. Então a gente não pode admitir em momento nenhum qualquer tipo de dúvidas com relação ao trabalho do profissional de segurança pública, né? Então isso é muito importante, que a gente tenha essa noção de que a polícia tem que ser 100% correta. A gente não pode deixar margens para dúvidas para a população, né? Eu não admito que falem mal da polícia, eu sou uma defensora da polícia, né? Vocês sabem disso. Eu não aceito, né, quando fazem qualquer crítica, porque realmente a gente tem uma dedicação acima do normal, mas e também eu não sou daquelas pessoas assim, que eu estou atrás de coisas para ferrar os policiais, muito pelo contrário, né? Eu sempre faço uma análise bem crítica quando se faz alguma crítica ao trabalho da polícia. Agora, diante de informações que aparentemente nos parecem verossímeis, eu não tenho como simplesmente deixar passar e não dar andamento, né? Não averiguar de certa forma aquilo que foi passado. Então, em ambos os casos, tanto dos militares quanto do policial civil, as informações que a gente recebeu, elas tinham realmente uma aparência de veracidade, né? Tanto que eu me convenci, eu trabalho com isso, acho que poderiam sim ser verídicas. E em razão disso, então, a gente deu andamento, né, no trâmite para que esses fatos fossem investigados. Porque uma das coisas que nos dificultou muito o trabalho aqui na cidade foi que quando a gente chegou aqui não se tinha credibilidade nenhuma no trabalho da polícia, né, nenhuma. E da Polícia Civil a situação era ainda pior do que da Brigada. Então, sempre existiu essa preocupação de retidão dentro dos nossos quadros, né? Então, assim, né, como já referi, essas investigações elas não ficaram comigo, né? A militar foi para a Justiça Militar, o civil está com a corregedoria. Espero que tudo se esclareça, que a verdade venha à tona, né? Que as investigações encerrem de forma célere. Mas o que a gente pode dizer é que, do meu ponto de vista, eu não aceito nenhum tipo de corrupção ou de ilegalidade dentro dos nossos quadros e sempre que isso acontecer, eu vou ser uma defensora da lei, né, independente de o foco da atuação, né, ser um bandido efetivamente ou um policial que se utilize, né, da máquina pública para cometer crimes. Então, do meu ponto de vista, eu acho que tem que haver uma rigidez nessas situações.
As causas sociais influenciam na violência, no crime, desemprego, situação social, tudo isso. A própria ausência do Estado, como acontece, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, que foi citado, mas que também a gente percebe muitas vezes próximo da gente essa ausência do Estado também em alguns bairros mais periféricos. Isso influencia as causas sociais? Com certeza, as causas sociais elas são a causa da criminalidade, né? A criminalidade ela não nasce por si só, ela nasce justamente da ausência do Estado, das carências humanas, das deficiências, né? E elas são as geradoras da criminalidade. Então uma comunidade que não tem educação, que não tem saneamento, que não tem cultura, que não tem emprego, né? Ela vai buscar um meio de sobreviver. E muitas vezes o crime é a opção mais fácil, né? É a opção que está mais acessível às pessoas. Então é isso que a gente percebe. Então não adianta a polícia atuar, prender, né? Investigar, enfim, apurar e paralelamente a isso a gente não poder contar justamente com essas políticas públicas, né? Que modifiquem a realidade das pessoas. Então é muito importante que o Estado, que o poder público, né, sempre esteja atuando em prol, né, das pessoas, da melhoria das condições de vida, da educação principalmente, para conter, né, a criminalidade da forma desenfreada como ela se apresenta hoje em dia. Às vezes, não, mas é alguém lá da periferia, ele é preso por tráfico, né? Nós vimos na Operação Mano J que algumas pessoas que estavam envolvidas e que foram presas, inclusive, causaram surpresa na cidade, né? Porque eram citadas como cidadãos de bens, não tinham assim, aquele cidadão de bem, aquele que não paira uma suspeita. E daqui a pouco a gente percebe através da investigação e da Operação Mano J que essas pessoas estavam envolvidas, foram presas e que estão sendo responsabilizadas judicialmente. Isso não é estranho, isso é comum muitas vezes, né? Na verdade, são as exceções, né? Em regra, como a gente falou, as pessoas entram no crime muitas vezes pela até uma necessidade social, mas a gente tem casos também, como a gente teve aqui na Operação Mano J, de pessoas que transitavam na sociedade, na alta sociedade, e que estavam, né, participando da criminalidade. Então essas são as exceções, mas aí é falta de valores, falta de caráter, né? Eu acho muito pior alguém desse tipo entrar pro crime do que aquela pessoa que entrou tendo em vista a necessidade. Porque faltou alternativas, né? Isso, exatamente. Então, para mim, isso aí deveria ser um agravante de pena, né? O indivíduo, nesse sentido, que às vezes tem toda a condição, tem estrutura, tem família, tem meios de sobreviver de outras formas e acaba ingressando para a criminalidade. Esse aí, a pena deveria ser muito maior do que aquele outro que não tinha condições sociais e acabou ingressando no crime, né? Mas, infelizmente, hoje é uma realidade, a gente tem pessoas desse tipo na nossa sociedade, né? Pessoas que fazem do crime como um meio de vida simplesmente por gostar, por querer, né, ingressar para a criminalidade. Então eu acho essa situação aí muito, muito pior do que, né, aquela pessoa lá que não tem condições e entra para o crime. Chegaste em TAPS também, se deparou com a questão da violência à mulher. Essa cultura machista, ela contribui para gerar essa violência, esses índices. Nós temos índices aqui que chamam a atenção, né? Do número de agressões, enfim, do número de violência contra a mulher. Eu sempre fui uma defensora, né, da bandeira feminista, né? E sempre gosto muito de atuar, tenho bastante conhecimento da Lei Maria da Penha, né? Leciono essa matéria também. Então aqui eu procurei sempre poder aplicar um pouco né, do meu conhecimento técnico ao trabalho prático na delegacia. E a gente realmente tem um índice elevado de violência doméstica contra a mulher aqui na cidade, mas isso também é uma realidade nacional, não é só de TAPS, né? A gente sabe que a violência contra a mulher, ela hoje ainda acontece, né, em grande parte do país.
Com certeza a violência contra a mulher é reflexo de uma cultura machista, mas é uma cultura machista não de uma comunidade, mas da sociedade como um todo, né? E é justamente por isso que a gente diz que a Lei Maria da Penha ela é uma política afirmativa, assim como as cotas, né, em universidades, porque ela é uma tentativa de se tentar gerar, né, com o passar dos anos, uma modificação cultural, né? Então por isso que a gente diz que ela é uma política afirmativa. Então a gente acredita que com o passar dos anos a violência vai diminuir, porque as gerações que estão vindo, né, agora, elas já estão crescendo com a mentalidade de que agredir a mulher dá prisão, vai haver responsabilização, é crime sério, né, crime grave. Hoje a gente tem no município indivíduos presos em vista da Lei Maria da Penha. Então já se cresce com uma mentalidade diferente, então já existe um temor da lei, né? Não deveria ser dessa forma, eu não vou bater porque eu tenho medo. Não deveria ser assim, mas infelizmente, se a gente não tem outra forma de mudar uma realidade, tem que ser dessa forma. Então, a Lei Maria da Penha ela tem esse condão, né? De com o passar dos anos, então a gente tentar fazer uma modificação da sociedade e talvez daqui a 15, 20 anos a gente não precise mais dessa lei tão rígida, né? Porque as pessoas naturalmente já vão agir de forma diferente. A delegada de Tapas é uma mulher, a delegada regional é uma mulher, a delegada de Camaquã e a delegada que também é uma cabeça que está em Camaquã, é delegada, chefe de polícia. E de uns anos para cá a academia de polícia ficou, nos cursos principalmente para delegado, ficou parelho, assim, ou talvez até mais delegadas do que delegados. Isso se dizia, se achava antes que era quando se achava uma delegada era algo, tem uma mulher na polícia. Esse olhar feminino contribuiu para a legitimidade, a credibilidade que a Polícia Civil tem hoje no Estado? E o que trouxe esse olhar feminino para o trabalho policial? A atuação das mulheres na polícia, hoje ela é fundamental, né? E com certeza essa participação maior de mulheres na polícia ela foi concomitante com a modificação da visão social da Polícia Civil e da Brigada Militar também, das polícias como um todo. Então hoje a mulher ela é indispensável, né, no meio policial, e a mulher ela tem se mostrado realmente muito hábil, muito capacitada para desempenhar essa missão, né, essa função. A gente às vezes pode pensar da seguinte forma: porque a mulher, beleza, a mulher na Polícia Civil, então ela fica na parte administrativa, ela pode ficar lá na parte de fazendo inquéritos, e não é a realidade. Hoje a gente percebe que as mulheres, elas são excelentes. Na linha de frente. Eu não digo, na parte de investigação, na nossa região, hoje, as melhores investigadoras que fazem esse trabalho técnico de inteligência são mulheres. Eu vou para não dizer todas, né? Então nós temos mulheres hoje responsáveis por organizar, por gerenciar toda a parte de investigação da Polícia Civil, né, na região. Então as mulheres hoje elas têm esse papel na polícia, não é só o papel cartorário, é o papel fundamental de investigação, né, de desarticulação, né, de organizações criminosas. Um exemplo aqui da Manus J, né, também eu que gosto muito da parte de investigação, e muito dessa parte investigativa da Manus J, eu que efetivamente desempenhei, né, as investigações pessoalmente. Então a gente percebe hoje que a mulher é uma peça fundamental e tem se mostrado extremamente capacitada para o desempenho da atividade policial, principalmente de investigação. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com mulher. A mulher é focada e é dinâmica, né? A mulher é responsável. Se tu pede uma coisa para a mulher, ela não esquece, ela faz, ela resolve na hora. Então, não desmerecendo, né, o trabalho dos homens, não, nada disso, mas a gente realmente tem que destacar e merece ser destacado essa participação feminina dentro da polícia. E não é à toa, então, que as mulheres têm ocupado hoje cargos de destaque dentro da polícia, como hoje a chefe Nadine, né, que é chefe de polícia, que está ocupando o cargo de chefe de polícia exclusivamente pela competência, pela dedicação dela à instituição. E
Paralelamente a isso, nós temos hoje mulheres nos cargos mais altos e no gerenciamento da instituição, né, nas partes operacionais, enfim. Então isso demonstra justamente, né, essa capacidade e esse destaque, né, das mulheres frente ao exercício da atividade policial. Nós iniciamos esse programa conversando sobre quem era Fabiane Bittencourt, toda a instituição policial, depois entramos nessa questão mais profissional, né? Vamos falar um pouco agora, e o lazer? Fabiane saiu da delegacia, tranquilo, deixou ali, bom, tem um final de semana. Qual é o lazer, o que pensa, como é que funciona isso para a pessoa, né? E aí, não deixa de ser policial, porque a gente profissionalmente acaba sendo 24 horas, pelo menos nas nossas profissões, a gente é assim, né? A gente não fecha a porta e vai embora e deu, né? Só volta segunda-feira. Tanto no jornalismo como no trabalho policial. Mas na hora do lazer, quais são os seus hábitos? O que a senhora faz naquele horário que tem livres? Isso é uma coisa que as pessoas até se chocam muito. Muitas pessoas perguntam, delegado, porque eu vi a senhora caminhando, meu Deus, que horror, tá caminhando na rua, né? Mas a gente, na verdade, a vida de policial, ela não pode excluir a tua vida pessoal, né? A gente não pode também deixar que o perigo da atividade, que o risco que ela tem, que é iminente a atividade, ele nos impeça de sermos cidadãos comuns, né? De ir no supermercado. De ir no supermercado, de fazer uma caminhada, de ir na academia, de participar de alguma atividade. De pular o carnaval. De pular o carnaval, exatamente. Então, mas a população parece que se choca e isso vira até notícia, como estava me perguntando, a delegada está no carnaval. Mas isso não precisa ser dessa forma, né? Necessariamente o profissional, seja de qualquer área que for, ele tem que ter uma interatividade social e a possibilidade, né, de ter o seu momento de lazer. Eu aqui nunca deixei de fazer nada aqui no município, verão mesmo todo, eu permaneci praticamente todo trabalhando aqui na cidade. Então eu ia para a Plinvest no final de semana, né, fazia as caminhadas de manhã, enfim, né, a vida normal como a de qualquer outra pessoa. E naquele momento em casa, é TV, é um jogo, dentro de casa, qual é o momento de Amaral, eu vou te dizer que eu quase não fico em casa. Filme, futebol, esporte, o que é? Televisão eu praticamente não olho, né? Então, e eu vou te dizer que assim, não paro em casa. Eu não paro em casa, muito difícil. Mas porque sempre tem alguma atividade, sempre tem uma entrevista, sempre tem um seminário, uma reunião, um curso. E nós, antes de nós chegarmos para as perguntas finais, agora as duas perguntas finais, esse trabalho nas escolas, recentemente a senhora participou de um seminário em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, sobre justamente a questão da mulher, da violência à mulher. Isso é uma coisa que a senhora gosta de fazer também, né? Gosto muito. Quem dera eu pudesse largar tudo que eu faço e ficar só nessa parte de prevenção, né? Dando palestras, aulas, enfim. Aqui no município eu cheguei a ministrar várias palestras nas escolas públicas, né, sobre drogas, sobre violência doméstica, enfim, né, sobre vários temas. E eu gosto muito dessa parte. Infelizmente a gente não consegue muitas vezes atender toda a demanda, né, e participar... Não, obrigada. E participar de tudo, porque o nosso tempo ele é curto. Né? Mas durante todo o período que eu estive aqui, eu tentei, de certa forma, atender os pedidos das escolas, né? Ministrar falas para os pais, para os alunos. Então, eu acho que isso também é um marco desse tempo que a gente esteve aqui e é um marco também da minha atividade, da profissional, né? Da condição do exercício profissional, da forma como eu entendo que é certo. E esse é um dos fatores que eu acho que é fundamental, né? A gente participar desse tipo de atividades, de eventos, agregar, levar a nossa experiência profissional, o conhecimento técnico e a experiência profissional para as pessoas, e isso com certeza ajuda muito, esclarece, orienta, né? Educa. Então essa é realmente uma parte da minha atividade que eu sou apaixonada. Como eu falei, se eu pudesse eu largava tudo e ficava só na parte preventiva. Tem um lema na vida? Tem alguma coisa que oriente todas as suas ações? Eu acho que a gente sempre tem que fazer tudo na vida, talvez não seja um lema só, né? Sim. Mas são questões que eu aprendi na minha casa, né?
fazer tudo com honestidade, primeira coisa, né? A pessoa ser honesta, comprometida com aquilo que faz, comprometimento ele é fundamental, né? Responsabilidade, enfim, eu acho que verdade, seriedade, então principalmente na atividade policial. Então são todas palavras, são todos pontos assim que a gente procura agir dessa forma, né? Sempre buscando fazer o que é certo, né? Eu sempre digo isso, fazer o que é correto, né? E isso tem que guiar sempre a atividade policial. Muitas pessoas às vezes querem que a polícia ela resolva com as próprias mãos, né? Solucione lá o problema delas. Mas né, chega a pessoa na delegacia, que sabe dar uma chamadinha no fulano lá e dar uma prensa nele pra ver se resolve, em vista do que ele me fez. Meu filho, meu vizinho. Acontece muito, né? E aí a gente diz, não, a gente não faz isso, a polícia não dá prensa em ninguém, a polícia não é esse o nosso papel. O nosso papel é investigar e fazer provas, né? Então, mesmo que às vezes a gente saiba que uma pessoa ela é totalmente envolvida com a criminalidade, mas se naquele fato em específico que se está investigando ela não tem vinculação, eu não vou tentar de alguma forma trazer ela para aquele fato porque ela já é criminosa, né? Muitos têm esse pensamento e não é assim que funciona. Então, eu na minha atuação sempre busquei atuar com a verdade, né? Seriedade, legalidade. Então são vários lemas, né, que a gente pode citar aí. Bom, em agosto de 2017 a senhora chega em TAPES, cumpre a tarefa e agora, dia 27 de abril, né, está se despedindo da cidade. O que leva de TAPES? Quais, assim, aqueles momentos que vai ficar na memória? E, bom, é cidadã tapense, né? Então quer dizer que esse vínculo vai permanecer. Tenho certeza que mesmo lá em Soledade, né? Um fim de semana vai aparecer aqui para ver os amigos. O que leva de TAPES? Quais as memórias, o que leva e qual é a relação a partir de agora, a partir do dia 27 com TAPES, né? A gente nem gosta de falar em despedida, assim, né, Amaral? Tipo, tô indo embora, eu tô procurando nem pensar que eu estou me despedindo. Tá dando um tempo. Eu nem fui em Soledade ainda, não conheço a cidade. E eu vou ir só no dia de trabalhar, né? Então eu tô procurando levar da forma assim, eu tô indo ali trabalhar e já volto, né? Tanto que a minha vida ainda continua aqui, minha casa, enfim, né, até eu conseguir me estabelecer lá. Então eu não tô indo assim, dia 28, tô indo de vez, assim, não, né? Eu ainda mantenho os meus vínculos aqui e com certeza muita coisa foi construída, foram 1 ano e meio, mas aquele 1 ano e meio intenso, né? Que é uma intensidade grande, porque realmente foi muito trabalho e paralelamente a isso também conquistei, criei um vínculo social muito forte. Então eu gosto muito de TAPES, adoro essa lagoa, acho ela maravilhosa, né? Eu tinha tirado férias, fui pro Ceará, agora em março, e eu me arrependi amargamente. Eu digo, eu devia ter ficado na minha lagoa lá, que estava muito melhor do que o Ceará. Então eu sou apaixonada pela Lagoa dos Patos. Então eu gosto muito da cidade, tenho muitas amizades, muitos vínculos, né? Já conheço a população toda, passo na rua, conheço todo mundo, então isso é muito bacana, né, Amaral? E o carinho que eu tenho recebido da população, tu não tem noção do que é. Às vezes eu perco 2, 3 horas só respondendo ou curtindo mensagens de carinho que tenho recebido da população. Eu digo, nossa, quem dera que todos os profissionais no dia que deixassem uma cidade a possibilidade de receber metade do carinho e do reconhecimento que eu tenho tido aqui da cidade. Então como tu vai deixar isso para trás, né? Eu também tenho esse mesmo carinho e esse mesmo reconhecimento por TAPES. Então eu vou trabalhar em Soledade, né? É inevitável, como já falei, em vista da ascensão profissional à minha carreira. Mas com certeza finais de semana, no carnaval, né, no verão, aquela coisa, eu vou estar aqui na cidade, porque realmente criei vínculos, tenho família, me sinto aqui como se eu tivesse família na cidade, né? Sou cidadã tapense, então é uma cidade que eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito.
e que eu quero continuar participando, continuar convivendo, né, continuar interagindo. Então, já tenho para este ano, já tenho datas marcadas, diversas datas marcadas para voltar na cidade, festa de 15 anos, formatura, né, o rodeio. E olha, são atividades assim, todo mês eu tenho alguma atividade para mim estar retornando, né? Então isso é bacana, que bom quando a gente tem essa receptividade, né? E que bom poder fechar esse ciclo, poder encerrar esse meu período aqui no município dessa forma, né? Dessa maneira, as pessoas valorizando o trabalho da gente, reconhecendo, admirando, agradecendo, né? A gente percebe que as pessoas elas estão um pouco temerosas, né, do futuro, como vai ficar, como é que vai ser, quem é o delegado que virá, como é que vai ficar a polícia. Mas eu percebo que, paralelamente a isso, as pessoas entendem essa minha necessidade de me afastar da cidade nesse momento. Elas torcem, né, pela minha evolução profissional como forma de agradecer, né, Amaral, pelo trabalho que foi realizado aqui na cidade. Última pergunta. E a imprensa? Atrapalha? Ajuda? Como se dá essa relação? Não só a experiência que teve em Talos, mas espero que tenha tido também em outros municípios. Quando a imprensa ajuda, quando ela atrapalha, como deve ser essa relação para manter um equilíbrio? Amaral, a imprensa sempre foi, eu sempre fui parceira da imprensa. Na verdade, cada um está fazendo um lado do trabalho e um ajuda o outro, né? Quantos casos que aconteceram aí na cidade que muitas vezes a imprensa foi a primeira a tomar conhecimento e nos comunicou ou nos auxiliou de alguma forma na investigação, passando informação, né? Enfim, a imprensa aqui no município, mas também digo nos outros locais que eu trabalhei, ela sempre foi uma defensora da polícia, divulgando, né, da melhor forma possível o nosso trabalho, as nossas dificuldades. Então, como hoje não trabalhar com a imprensa? A gente precisa da imprensa. A imprensa é fundamental para a polícia, é fundamental para a sociedade. Então, assim como a gente tem a nossa missão, né, investigar, esclarecer os crimes, aprender, a da imprensa é divulgar, e a população tem o direito de ter conhecimento, né, das coisas que acontecem. Então, é dessa forma que eu vejo as coisas, né? A gente tem que divulgar, sim, as questões de caráter policial, né? A comunidade tem direito de ter conhecimento. Paralelamente a isso, também existe o caráter educativo da atividade, né? Muitas vezes uma operação que a gente desempenha, como a Manus J, como outras que já foram desencadeadas, elas despertam, né, na população, nas crianças, nos jovens, o caráter de coercivo da lei, né? Tipo, poxa, não vou praticar um crime porque eu vou ser preso. Então é muito importante, e a imprensa ela é uma facilitadora, ela é uma amiga no sentido de nos auxiliar nessa missão, né, de prevenção. Então eu sempre trabalhei com a imprensa, sempre vou trabalhar, nunca tive nenhum problema, né? Destaco aqui no município que a gente tem profissionais assim muito capacitados e pessoas que sabem o limite de tudo, e a gente nunca teve, né, Amaral, nenhum tipo de dificuldade, né, envolvendo essa relação. Bom, encerrando esse nosso primeiro café com Amaral, e eu, doutora, a gente lá conversávamos, né, na redação de quando nós teríamos o primeiro programa, e com o surgimento dessa situação toda, eu disse, não, vai ser uma delegada, até por isso mesmo, já aproveitando que nós, do site A Notícia, e quando nós tivemos também os nossos programas na Lagoa TV, tivemos sempre um acolhimento, nunca foi sonegado informações, sabíamos do limite, às vezes, de uma informação, o que colocar, o que não colocar, o que publicar, preservar pessoas, muitas vezes é necessário também, né, mas também não deixar de dar a informação, porque ela é de interesse público, né, de quem foi preso, de que situações, em que circunstâncias, tudo que foi nos repassado. Primeiro, lhe agradecer
por esse tempo todo, né, a nossa relação enquanto imprensa, e também de ter estreado o nosso programa hoje com a primeira convidada desse Café com Amaral, aí, nessa parceria que temos com a Lancheria Maciel. As considerações finais. Pois é, obrigada, Amaral, pelo convite. Me sinto muito honrada de estrear, né, o programa. Quem sabe numa próxima vinda minha ao município dúvida, a gente faz novamente, né, esse café. Obrigada. Ainda mais assim, eu só quero aqui no Maciel, né? Porque já escolhi. A gente é sempre bem tratado aqui no Maciel. Então, eles nos socorrem também. Socorrem. Quando tem trabalho noturno, quem nos socorre é o Maciel, né? Sempre pronto para nos ajudar aí, né? Fazer o lanche pra gente. É uma boa vizinhança. É excelente, não poderia ter melhor. Então, assim, eu te agradeço a oportunidade, o convite para estrear o programa. Pretendo voltar, né, quando vier ao município, e aproveitar também o espaço para deixar o meu carinho, meu agradecimento especial para essa comunidade que eu levo no meu coração, né? Gosto muito dessa população, conheço já muita gente e com certeza estarei levando todos comigo e vou continuar sempre preocupada com a cidade, sempre cuidando, sempre tentando de alguma forma contribuir também da maneira que eu puder, né, para que as coisas continuem andando como estavam, né, até o momento e no esclarecimento dos crimes, tudo que eu puder passar para o colega que vier me substituir eu vou passar. Já temos alguns trabalhos em andamento que a gente vai também encaminhar. Então, né, aproveitar esse momento para dizer para a nossa população, agradecer pela acolhida, pelo carinho, pelo respeito e pela admiração, né, que a gente sabe que tem aqui no município. Tá? Então fica né, como finalização o meu muito obrigado aí para a nossa TAPS. Sabe que temos um ditado aqui em TAPS, né? Quem bebeu água da lagoa sempre retorna. E dessa forma nós encerramos, inclusive com a bandeira caindo aqui, né? Encerramos o nosso primeiro Café com Amaral e voltaremos na semana que vem.